Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 3 da série de vídeos sobre gigas de testes elétricos úteis e de baixo custo para a bancada. Estamos interessados em montar e utilizar na prática gigas de teste para medidas de equipamentos eletroeletrônicos residenciais. A quem é dirigido este vídeo? Profissionais de reparação de eletrodomésticos, técnicos e engenheiros na área de reparação e testes de eletrodomésticos, professores de escolas técnicas da área elétrica que querem montar dispositivos para apoiar o aprendizado prático dos alunos e interessados na área elétrica, devidamente acompanhados por um profissional habilitado para esse fim. Atenção, muito cuidado. Neste vídeo, apresentamos algumas medidas realizadas na tensão da rede elétrica. Esta é uma atividade que oferece risco à vida e requer qualificação e habilitação específicas. Não realize atividades para as quais você não está habilitado ou qualificado. Não manuseie equipamentos ligados à rede elétrica sem as devidas medidas de proteção cabíveis e os equipamentos de proteção individual corretos. Você é o principal responsável pela sua própria integridade física. Não existe um valor de corrente segura circulando no corpo humano. Algumas referências indicam um valor máximo seguro de cerca de 7 mA. Apenas 7 mA. Cuidado. A giga de teste apresentada neste vídeo vai responder a seguinte pergunta: qual é o consumo da lâmpada ligada nesta giga? Veremos então os seguintes assuntos. Primeiro, alguns fundamentos técnicos para melhor compreensão do funcionamento da nossa giga e como aplicá-la corretamente. E depois vamos medir a corrente de operação de lâmpadas com a giga para efeitos comparativos ou para compreendermos melhor o desempenho da lâmpada. E faremos algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar pelos fundamentos técnicos. Esta giga de teste não deve ser usada em ambiente externo ou em condições que possa ser atingida por água. É um dispositivo alimentado pela rede elétrica e requer cuidados na utilização. Cuidado, você está operando com equipamentos ligados à rede elétrica. Só o faça se devidamente habilitado, seguindo as recomendações de segurança. Vemos aí o diagrama esquemático para a nossa giga de teste de 10 amperes. Uma ligação para a rede elétrica, 110 ou 220, a tomada de 3 pinos, o bocal da lâmpada e estamos utilizando um fio de 1,5 mm² para a giga de teste 10 amperes. As medidas serão feitas ligando um amperímetro AC na tomada de 3 pinos, conforme mostrado no desenho. Muito cuidado com a escala. Utilize o maior valor da escala e assegure-se que você não vai ultrapassar esse valor na medida. Temos a lâmpada limitadora de corrente e aí está a nossa giga montada. A tomada para ligar a rede elétrica, nosso plug, a tomada de 3 pinos, usamos só os dois mais externos e o nosso soquete ou bocal da lâmpada de teste. Como nós vamos calcular a corrente eficaz que percorre a lâmpada? Pela relação potência em watts, o fabricante especifica, dividido pela tensão que nós estamos aplicando. Tanto corrente como tensão em valores eficazes, ou RMS. Usando o primeiro exemplo, uma lâmpada de 100 watts especificada para operação em 120 volts, corrente alternada, é percorrida por uma corrente nominal de I é igual a P sobre U, 100 sobre 120, 0,8333 amperes ou 833,3 miliamperes. Então essa é a corrente de consumo de uma lâmpada de 100 watts ligada em 120 volts. No próximo exemplo, a nossa tensão nominal é de 120 volts para a lâmpada e ela é percorrida por 150 miliamperes. Qual é a potência antecipada? Simplesmente modificamos tensão por corrente, valores eficazes e obtemos 18 watts. A lâmpada então consome 18 watts em 120 volts. Vamos agora medir na prática a corrente de operação de lâmpadas, quaisquer tipos. Primeiro nós vamos falar sobre o dispositivo de medida de corrente, o nosso multímetro digital na função de amperímetro. Esse é um exemplo, um modelo. Para os testes nós podemos usar multímetros digitais ou analógicos. Comece com o que você tem, conheça o equipamento que você tem. Certifique-se que o instrumento utilizado pode ser percorrido pela corrente das lâmpadas sob teste. Faça o cálculo e utilize a escala de corrente imediatamente superior.
O modelo mostrado na figura pode medir correntes alternadas de até 20 amperes por cerca de, no máximo, 10 segundos. A escala imediatamente abaixo de 20 amperes é de 200 miliamperes, na escala miliampere do medidor. Quando você coloca o seu amperímetro, esse equipamento, na função miliampere, a corrente máxima está escrita no painel do instrumento é de 200 miliamperes. Observe que os terminais para medidas de 20 amperes e medidas abaixo são diferentes. Existe um terminal bem à esquerda só para 20 amperes. Qualquer corrente para baixo, vamos usar miliamperes. Abaixo de 200 miliamperes, miliampere. Tanto para mili como para micro. Recomendo que para medidas de corrente, você comece sempre com a escala mais alta, 20 amperes. Aí está o conector Borne para você ligar ponta de teste para 20 amperes. Se for obtido um valor inferior a 200 miliamperes, passe a chave para miliamperes e troque a ponta de prova para miliamperes. Primeiro, desligue o multímetro do equipamento sob teste. Nunca faça essas comutações com o aparelho ligado. Sempre que você for trocar ponta de prova, de posição ou mudar a chave seletora, sempre desligue o instrumento do equipamento sob teste. Aí nós temos, primeiro, nós vamos colocar o nosso multímetro na escala mais elevada de corrente alternada, que é 20 amperes. Está ligado na posição de 20 amperes. Veja a marca na chave seletora. A giga está desligada da rede elétrica, da tomada da rede elétrica, não está alimentado. Conecte agora os terminais das pontas de prova do multímetro, 20 amperes e comum, na tomada de 3 pinos, nos dois mais externos. A tensão é alternada, não existindo, portanto, polaridade. Eu liguei os terminais da mesma cor apenas por questões estéticas. A giga está desligada da alimentação. Toda a preparação e instalação sempre feita com a giga desligada, fora da tomada. Encaixe e rosqueie a lâmpada que você quer medir a corrente de operação. Certifique-se que está adequadamente encaixada e rosqueada no borne adequado, conector lá da lâmpada. Não use muita força ou você pode quebrar o encapsulamento de vidro e pode causar ferimentos na mão. Sim, sempre use luvas. Confira tudo de novo se está tudo certo. Só então ligue a giga de teste. Nesse caso você vai ver que tem uma corrente circulando pela lâmpada, pelo amperímetro, pela tomada. Observe a escala, 20 amperes. Observe agora o valor lido no visor, 0,08 amperes ou cerca de 80 miliamperes. Poucos algarismos significativos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar de mais algarismos significativos. O que nós vamos fazer? Primeiro, desligamos o multímetro da giga. De preferência, desligue também a giga da tomada. Vire a chave seletora para miliamperes. Só faça isso com o multímetro desligado da giga de teste. Então agora na posição miliamperes. Coloque a ponta de prova na posição miliampere. Veja, estava na posição 20 amperes, agora está na posição miliamperes. E nós sabemos que a corrente é inferior a 200 miliamperes. Nós vimos que são cerca de 80 miliamperes. Então nós temos uma ponta de prova que eu coloquei vermelha em miliamperes e a ponta de prova preta que está em COM, o comum. Observa que nessa condição você tem que ter certeza que a corrente vai percorrer o amperímetro é inferior a 200 miliamperes. Aí está marcado no próprio instrumento. Agora nós vamos conferir tudo. A nossa giga de teste, como sempre, por razões de segurança, está desligada. Confira as ligações, se a lâmpada está corretamente no lugar, confira a escala, as pontas de prova. Agora ligue a giga. A lâmpada acende e nós vemos que em 127 volts estamos consumindo 115,5 miliamperes. É o valor mostrado no visor do instrumento. Vamos calcular agora a potência com o produto da tensão vezes corrente. 127 vezes 0,1155 amperes, 14,67 watts. O valor nominal fornecido pelo fabricante é 15 watts. Então essa lâmpada de 15 watts nominal, ela está no momento consumindo 14,67 watts. Se você usar a giga como detetora de curto circuito e limitadora de corrente, com a lâmpada mostrada, a corrente máxima que percorrerá o circuito na condição de curto-circuito de equipamento ligado na tomada de 3 pinos é limitada a 115,5 miliamperes. Aí está o valor no visor do instrumento, 115,5 miliamperes.
Vamos repetir agora a medida, desta vez com uma outra lâmpada. Todas as nossas medidas anteriores, nós desligamos a giga da tomada, nós asseguramos que não está energizada a giga, nós desligamos todas as pontas de prova na giga e agora vamos fazer o teste. Ligamos na posição adequada de 20 amperes e observamos que a corrente é menor que 200 miliamperes. Desligamos a giga, colocamos em miliampere, trocamos a ponta de prova para miliampere, como fizemos exatamente igual na lâmpada anterior. E obtemos agora que a corrente é de 189,2 miliamperes ou 189,3 miliamperes quando ligamos a giga. A lâmpada em 127 volts está consumindo 189,3 miliamperes. Fazendo o produto, obtemos 24,04 watts. É uma lâmpada cuja potência nominal é 25 watts. É o valor dado pelo fabricante. Se você usar essa giga como detetora de curto-circuito e limitadora de corrente com a lâmpada mostrada, a corrente máxima que vai percorrer o circuito, na condição de curto-circuito equipamento ligado na tomada 3 pinos, é limitada a 189,3 miliamperes, que é a corrente de operação da lâmpada. Vejamos então algumas considerações. As duas lâmpadas medidas são de baixa potência e, portanto, com baixo consumo de corrente. A corrente de curto-circuito fica então limitada à corrente de operação das lâmpadas. Se ligarmos um dispositivo eletrodoméstico na tomada 3 pinos, a corrente no circuito vai ser limitada pela lâmpada instalada. No caso das duas lâmpadas aqui mostradas, a corrente é baixa e talvez não seja o suficiente para acionar o dispositivo ligado na giga. Você limitou a corrente, mas não permitiu o funcionamento. Em vídeos anteriores, mostramos como resolver essa limitação e, inclusive, mostramos uma giga montada que permite valores bem maiores de corrente. Acostume com essa giga e depois alce voos maiores. Desde que seguidas todas as normas e procedimentos de segurança, o teste de curto-circuito com lâmpada séria é seguro, de baixo custo, simples e rápido. A giga de teste utiliza materiais de fácil obtenção e baixo custo, a montagem é simples e fácil e é uma excelente contribuição à bancada de teste e manutenção de equipamentos eletrodomésticos residenciais. Este não é um equipamento profissional e jamais deve ser usado em condições não seguras para equipamentos ligados à rede elétrica. E no próximo vídeo que veremos, vamos mostrar como podemos usar nossa giga de teste para uma outra aplicação, onde poderemos avaliar a eficiência energética comparativa das lâmpadas sendo medidas. Então, até lá! Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.